Alô, é já! Alô! Vamos para a nossa aula de Química, proporções de substâncias em misturas. Sorriso no coração de todos vocês, um forte abraço! Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Que música legal, né, pessoal? Bom, então, uma mistura de substâncias químicas é caracterizada tanto pelos tipos de substâncias que a constituem, ou seja, o detalhamento das tipos diferentes de substâncias que estão fazendo parte da mistura, como também pelas quantidades em que elas estão presentes na mistura. Então, quando a gente se debruça, examina e analisa os rótulos, as embalagens que têm essas informações, o nome dos componentes que compõem aquela mistura, as quantidades e as proporções de cada um desses componentes que compõem as misturas, a gente vai perceber o quê? Que nos produtos de uso rotineiro existe informação da massa de cada um dos componentes, que normalmente é expressa em quilograma, em grama, miligrama ou até mesmo micrograma. Informações do volume, que normalmente é expresso em litro, mililitro, centímetro cúbico ou metro cúbico. Assim, meus queridos e queridas, as proporções dos componentes nas misturas, ou seja, as suas concentrações, são informadas de diferentes maneiras nos rótulos apresentados de tudo aquilo que nós compramos e adquirimos. Aqui na ilustração que eu trago para vocês, eu tenho a dipirona sódica. E a lupa fez um destaque da informação da concentração da dipirona. Vamos fazer a leitura. O que significa isto? Significa que a cada mililitro ml da mistura contém 500 miligramas da dipirona sódica. Passemos para outra ilustração. Aqui eu trago um produto que parece que se tornou habitual nos dias de isolamento social, o álcool. E a informação que está em destaque nessa embalagem de álcool é 42,6 graus e NPM. Não deu para aparecer todo, mas quando se trata de substâncias alcoólicas, a gente tem o INPM, que significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. O INPM, ele quer nos mostrar a porcentagem em massa da substância, no caso o álcool, presente nessa mistura, o álcool aí em mistura aquosa. E existe ainda uma outra unidade, que é o GL, que ele mostra o que? Ele aponta a porcentagem em volume de álcool em uma mistura aquosa. Então são essas as duas informações quando se tratam de misturas alcoólicas. O INPM e o Guillac. Vamos agora detalhar as formas de observar os rótulos para a gente compreender um pouco mais as proporções das substâncias presentes nas misturas. Você pode se deparar com percentual em massa, que vai indicar quantas gramas da substância presente em cada 100 gramas da mistura. Ou pode ser ainda o percentual em massa em quilogramas da substância presente em 100 quilogramas da mistura.
Professor, como é que eu vou saber se é gramas ou quilograma? Vai estar informado lá no rótulo, na embalagem, na bula. Posso ter também a porcentagem em volume, que vai indicar o volume em mililitros da substância a cada 100 mililitros, ou vai também indicar o percentual em litros da substância a cada 100 litros. Posso ter, que foi o caso da dipirona que a gente já mostrou agora, a massa por volume indica a massa em gramas da substância dissolvida em 100 ml da mistura, que foi o que a gente mostrou naquela ilustração da dipirona. Ou a massa em quilogramas da substância a cada 100 litros da mistura. A aula de hoje tem como foco a lei de Lavoisier. É essa lei que nos permite estudar com mais detalhes a concentração das substâncias nas misturas e a proporção das substâncias nas misturas. Lavoisier nos deixou como legado essa lei. E a lei diz o seguinte: nas transformações químicas, quando eu tenho uma reação química, eu tenho do lado dos reagentes, os produtos que vão entrar em ação, e do outro lado o produto. Então, nas transformações químicas, a massa se conserva, ou seja, a soma das massas das substâncias que reagem, ela é igual à soma das massas das substâncias produzidas. Voltando aqui na nossa mente, o exemplo de uma equação química. Tem o lado esquerdo, que são os reagentes, e tem o lado direito, que é o produto. O que Lavoisier quer dizer com as suas observações que se transformou em lei? Que a massa de todos os produtos que reagiram entre si tem que ser igual à massa do produto final, das substâncias que ficaram no produto final. Daqui a pouco a gente vai colocar um exemplo e vamos compreender com mais propriedade do que está sendo dito aqui. Passemos adiante. Pronto, está aqui. Veja essa equação química, meus queridos. Eu tenho aqui o óxido de cálcio reagindo com a água. Os dois estão do lado aqui dos reagentes. Quando a água se mistura com óxido de cálcio, também conhecido como cal viva, vai gerar o hidróxido de cálcio. Esse aqui é o produto final que está aqui depois da seta. Então, meus queridos, o que é que disse a lei de Lavoisier que a gente acabou de ler? Que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Quem foram os reagentes? E a massa de cada um? Da cal viva, 56. Da água, 18. Quando eu somo 18 com 56, dá 74. Que é tal e qual a massa do produto final, o hidróxido de cálcio, 74 gramas. Está aí a equação que a gente compreende o que a lei de Lavoisier estava querendo nos dizer. Outro grande químico que deixou grandes contribuições para a ciência foi Proust. E em suas observações, ele pôde deixar esse postulado, que se transformou em lei. E o que diz na química a lei de Proust? Nas transformações químicas, que a gente entende aqui como equações químicas,
reações químicas que acontecem entre substâncias reagentes gerando produto, há proporções definidas fixas, ou seja, os reagentes eles se combinam um com o outro em proporções definidas. Aquela quantidade que vai reagir um com o outro é a mesma. Entre as massas de reagentes e de produtos. Então, meus queridos, há proporções definidas fixas entre as massas, que a gente mede em gramas, quilogramas, de reagentes, e proporções definidas fixas entre a massa dos produtos. Vamos para um exemplo para ficar mais esclarecido o que temos nesta lei. Passamos adiante. Então vejamos como é aplicada a lei de Proust. Novamente eu tenho aqui a cal viva, o óxido de cálcio reagindo com a água, H2O, e temos como produto a cal hidratada, hidróxido de cálcio, e também temos como produto a água. Poxa, professor, na que o senhor mostrou, na equação anterior que o senhor mostrou, só tinha a cal hidratada, não tinha esta água aqui. Vamos entender por quê. Eu tenho agora 56 gramas de óxido de cálcio e tenho 20 gramas de água. Vocês se lembram? Na primeira equação, quanto era de gramas de tinha de água? Era 18. Era 18 gramas. Eu consegui formar quanto de cal hidratada? 74 gramas. E sobrou 2 gramas de água. A massa dos reagentes, elas, segundo Proust, elas têm proporções fixas para se reagir uma com a outra. 56 gramas de óxido de cálcio reage com 18 gramas de água e não sobra nada de água. Foi o que a gente mostrou naquela primeira equação. Aqui eu não tenho mais 18 gramas de água, eu tenho 20, 2 gramas a mais. Essas 2 gramas a mais é que estão sobrando aqui no produto final. Porque essa quantidade de óxido de cálcio só reage inteiramente com 18 gramas de água. Ela só reage nessa proporção. 56 gramas de óxido de cálcio, ela reage com 18 gramas de água na proporção de 3,1. Certo? Esta é a proporção entre os reagentes. Por isso que sobrou aqui 2 gramas de água. Viu, meus queridos? Passemos agora para uma atividade para a gente fixar as duas leis, a de Lavoisier e a de Proust. Com base na lei de Proust e na lei de Lavoisier, indique os valores das massas que substituiriam corretamente as letras A, está aqui a letra A, ó, e a letra B. Ressalto que a letra A está entre os reagentes e a letra B está entre no lado do produto final da reação química. Para que a gente possa responder, a gente tem que observar o que aconteceu aqui nessa primeira etapa. 24 gramas de massa de magnésio se misturou com 16 gramas de oxigênio, de tal forma que foi formado 40 gramas
de óxido de magnésio. Veja vocês que só tem um produto, não sobrou nem massa de oxigênio, nem sobrou massa de magnésio, indicando que todo o magnésio e toda a massa do oxigênio foram utilizadas para formar o novo produto, o óxido de magnésio. Não sobrou massa nem de oxigênio, nem de magnésio. Vamos agora aqui ver qual foi, então, o que aconteceu aqui nesta segunda equação, nesse segundo momento, nessa segunda etapa. Observando aqui para o lado do produto final, não restou massa de ninguém. Tá vendo? Não restou massa nem de oxigênio, nem massa de magnésio. Isso indica que os reagentes, todos eles, em sua integralidade, foram usados para formar, na segunda equação aqui, o óxido de magnésio. E quanto foi que eu precisei de magnésio? 48 gramas. Então, 48 gramas reagiu com uma certa massa de oxigênio e não sobrou nada. Só formou-se óxido de magnésio. Se você observar aqui, pessoal, 24 é o dobro de 48. Se eu multiplicar 24 por 2, 24 vezes 2 é 48. Então, se 48 gramas é o dobro de 24 e não sobrou nem magnésio nem oxigênio do lado do produto aqui na segunda equação, significa que eu tenho que misturar com esses 48 gramas o dobro de 16. O dobro de 16 é 32. Isso indica que a massa de oxigênio na segunda equação, que reagiu com 48 gramas de magnésio, vai ser 32 gramas de oxigênio. 32 com 48, pela lei de Lavoisier, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Somando ali 32 com 48, eu tenho que ter 80 gramas de massa de óxido de magnésio. 80 gramas. Este coração está pegando uma maior onda. Um forte abraço e até a próxima.